Alan, Beto, Caio e Décio são irmãos e foram interrogados pela própria mãe para saber quem comeu, sem autorização, o chocolate que estava no armário. Beleza. Sabe-se que apenas um dos 4 comeu o chocolate e que os 4 irmãos sabem quem foi. Tá bom. A mãe perguntou para cada um quem cometeu o ato, ao que percebeu as seguintes respostas, né? Recebeu as respostas. Alan disse que foi Beto. Beto disse que foi Caio. Caio disse que Beto mente. Opa! Olha só a frase interessante. Caio disse que Beto mente. Bom, o Caio chamou o Beto de mentiroso. Então, ele pode estar falando verdade ou mentindo. E aqui também, né? Bom, o fato é que quando um fala que o outro mente, se ele estiver falando a verdade, o outro está mentindo. Se ele estiver mentindo, o outro está falando a verdade. Que nem a gente já estudou um monte na aula, né? Então eu sei que entre esses dois aqui, eu tenho uma verdade e uma mentira. Apenas isso, tá? Agora vamos continuar. O irmão que fala a verdade. Veja, ele não fala assim na questão quantos falam verdade e quantos mentem. Mas ele sugere na pergunta. Porque olha o que ele pede. O irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate. Quando ele pede o irmão que fala a verdade, é porque só tem um que fala a verdade, né? Porque senão teria 2 ou 3 respostas, não é isso? Então, a pergunta sugere isso pra gente. Que só tem um que está falando a verdade, né? Só tem um que está falando a verdade. E eu sei que é um desses dois. Porque um está falando a verdade, o outro está mentindo. Ou um está mentindo, o outro está falando a verdade. Aqui tem uma verdade e uma mentira. Então, um desses dois está falando a verdade. O que sugere, né, que os outros dois, o Décio e o Alan, estão mentindo. Tá? Então, vamos voltar aqui na questão? Beleza. Ó, o Alan está mentindo, hein? Alan disse que foi Beto. Mentira, então não foi o Beto, né? Beleza? O que o Décio está falando? Décio disse que não foi ele. Facilitou a nossa vida. Ele está mentindo. Então, ele está falando, não fui eu, mas ele está mentindo. Então, o Décio foi quem comeu o chocolate. Né? Ó. Agora, vamos definir quem está falando a verdade e quem está mentindo também? Não custa nada, né? Agora que eu sei que foi o Décio que comeu o chocolate, o que o Beto falou? Beto disse que foi Caio. Bom, se foi o Décio, o Beto está mentindo. E o Caio está falando a verdade, né? Porque ele diz que o Beto mente. Então tá aqui, ó. O irmão que está mentindo, que está falando a verdade, é o Caio. E o que comeu o chocolate é o Décio. É isso que ele pede? O irmão que fala a verdade, Caio. E o irmão que comeu o chocolate, Décio. Então a resposta é Caio e Décio. A alternativa correta é a alternativa E.